Aleluia! Você pode ficar de pé no seu lugar. Vamos começando aqui o workshop dessa conferência do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre Cristo, aquele que cura. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia! Querido, feche seus olhos, vamos começar da melhor forma possível, chamando aquele que nunca deixou esse espaço, né? Nunca nos abandonou, o Espírito Santo, que seja um workshop guiado por Ele. Feche seus olhos aí, comece a clamar no seu lugar, não espere uma palavra, comece você a citar palavras de adoração a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Espírito da verdade. Nós te pedimos a tua presença nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor venha com poder e glória, que o Senhor possa manifestar aquilo que o Senhor é. Faça nessa tarde, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor é. Transmita aquilo que o Senhor é. Manifeste aquilo que o Senhor é. Senhor Deus, libera aquilo que o Senhor é. Abre agora, Senhor Jesus, janelas espirituais, portas espirituais sobre nós nesse momento. Que venha o céu na terra, que venha a atmosfera do céu na terra. A palavra diz que não há cura, não há dor, não há enfermidade no céu. Que venha o céu na terra, não há luto, não há choro. Que venha o céu na terra. Libera, Senhor, o dom da fé, o dom da cura. Libera, Senhor, aquilo que o Senhor precisa para esse tempo, para essa tarde. Nós estamos aqui sedentos de Ti, nós estamos aqui pedindo por mais de Ti, nós estamos aqui sedentos, Senhor Jesus. Pode derramar os Teus rios, porque nós somos como uma terra seca, como uma esponja que vai pegar qualquer gota daquilo que o Senhor nos der, que vai reter qualquer coisa que o Senhor liberar. Nós estamos sedentos ao sentar à sua mesa, a comer do Teu banquete, a experimentar as delícias. Nós estamos aqui porque conhecemos o Pai, nós estamos aqui porque conhecemos o Deus, nós estamos aqui porque conhecemos aquele que é bom em todo tempo, e em todo tempo é bom. Senhor, não nos deixa confundidos nessa tarde, mas venha esclarecer os nossos corações. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que nós tenhamos aqui a sensibilidade necessária para reter aquilo que o Senhor tem liberado, que nós tenhamos a sensibilidade necessária para, Senhor Jesus, guardar no nosso coração, mais do que numa escrita no nosso caderno. Imprime algo essa tarde nos nossos corações, Deus. Mais do que no nosso caderno, imprime algo nessa tarde nos nossos corações. Nós estamos aqui com a mente aberta, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos abertos, com olhos espirituais abertos. Fale-nos, Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor, porque quando a Tua glória se manifesta, homens são desnecessários. Fale-nos, Senhor. Fale-nos, Senhor. Fale-nos, Espírito Santo. Nós estamos aqui sedentos a ouvir a Tua voz. Espírito, fale-nos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Bom, você pode se assentar no seu lugar. Não perca nada nesse momento, meu querido. Fique atento a tudo aquilo que Deus tem colocado na mesa. Deixa eu dar uma dica para vocês que eu recebi e nunca mais eu esqueci. Isso pode ser um rema na tua vida. Eu aprendi com o Senhor, sempre tem banquete. Repete comigo, com Deus sempre tem banquete. Querido, Deus é infinito em nos surpreender. Ele é extravagante o suficiente para nos colocar assim porções incríveis daquilo que Ele tem. Mas não importa se tem banquete, se quem vem ao banquete está sem fome. Querido, imagina você ser chamado, ser convidado para um rodízio. Aleluia. Quem aí gosta de uma carne? Eita, aleluia, né? Imagina um rodízio de pizza, um rodízio de... Quem aí gosta de um japonês aí? Eita, ramanaia. A gente começa a ficar aleluiado, né? Falou de comida, aleluia, né? Então, imagina você ser chamado para um banquete, para um rodízio, baby beef, oh, aleluia, né? E aí você chega num lugar desse, mas você está sem fome. Você tinha acabado de comer, você tinha se enchido, né, com a comida.
E aí quando você chega num banquete desse, você fica ali comendo uma batatinha, né? Ah não, uma saladinha, um ovinho de codorna, porque você não aguenta comer aquilo que tem à disposição. O problema com Deus nunca foi o banquete, o problema com Deus é a fome da gente. Se a gente não tem fome, a gente não come, querido. Eu oro para que você nessa tarde abra o seu estômago espiritual para receber essa palavra viva, que é melhor do que qualquer banquete da terra, do que qualquer rodízio da terra. Que você tenha aí o seu estômago aberto para degustar das riquezas, da pérola desse Cristo que cura. Bom, a maioria aqui, não sei a maioria, mas muitos aqui são meus alunos, sim ou não? Quem é meu aluno aí? Ou quem já foi meu aluno aí? Quem não é ou nunca foi meu aluno aí? Olha aí, olha que aleluia. Quem vai ser meu aluno? Aleluia. Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Rafael Jesus. Eu sou pastor da Igreja Batista de Lagoinha, aqui da nossa matriz. E também sou um dos professores do Seminário Teológico Carisma. Então você que está aí, 11 anos atrás eu saí da minha casa, da minha terra, né? E eu sou do Rio de Janeiro, natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tem gente do Rio aí? Ó, tem uma caravaninha aí, ó. Quem conhece São Gonçalo? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? Mas já foi em São Gonçalo? Carioca, da onde? Hã? Zona Norte? Mas conhece São Gonçalo? Já pisou? É melhor não, né? Estão falando que é melhor não, você acredita? Minha terra, para você que não conhece São Gonçalo, que nunca ouviu falar de São Gonçalo, é só você ver qualquer programa policial que você vai ter conhecimento. Todas as vezes que eu faço essa piada, minha mãe briga comigo. Todas as vezes. Eu saí de São Gonçalo há 11 anos atrás. São Gonçalo é uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro, uma cidade enorme, o maior domicílio eleitoral do Rio de Janeiro. É o lugar que tem a maior favela plana da América Latina, né? Então, eu saí desse lugar, muito aconchegante, né? Há 11 anos atrás eu tive uma direção muito clara do Espírito Santo. Talvez a mesma direção que você teve para estar aqui nesses dias. Talvez a mesma direção que você teve para fazer o carisma. Talvez a mesma direção que você está tendo aí para sair do seu lugar de conforto. Há 11 anos atrás, Deus ele me deu um ultimato. Eu estava num momento engraçado da minha vida, porque eu sou nascido e criado na igreja. Mas eu estava num momento, sabe... As coisas estavam dando certo demais, mas eu não estava em paz. Então eu tinha uma empresa de distribuição de marmitex, de quentinhas, que bombava ali nos estaleiros do Rio. Inclusive, os estaleiros bem conhecidos, né? Quem nunca ouviu falar de Odebrecht, né? Quem nunca ouviu falar de Pauliceia, né? Então, só que eu quero dizer que meu nome nunca foi citado em Lava Jato, tá? Nunca foi. E aí, estava tudo certo na minha vida financeira. Estava tudo certo na minha vida ministerial. Eu coordenava ali os jovens ali da minha igreja. Ali eu era um dos líderes do grupo de juventude e adolescente. E eu tinha um ministério numa praça, chamava Sexta na Praça, né? Toda sexta-feira a gente estava lá reunido, pregando a palavra, falando de Deus, liberando cura para as pessoas e vivendo essa vida ministerial. Então aparentemente estava tudo ok, mas eu não estava ok. Sabe quando você está... algo que não está fechando, algo que não estava completo, plenitude, sabe, não tinha. E aí, um amigo meu me chamou para ir para um congresso, como esse, um congresso do Diante do Trono, aleluia. Eu vim para o congresso do Odres Novos Vinho Novo, acho que foi o primeiro congresso, lá da Expo Minas, tinha 12 mil pessoas naquele lugar, 12 mil pessoas ali, e no meio de tanta gente, esse meu amigo falou, vamos para lá. Eu falei, congresso do Diante do Trono. Deixa eu explicar o contexto aqui. Para você entender, eu sei que a casca é batista. Eu sou pastor de Lagoinha e está tudo certo. Mas o coração é assembleano, aleluia. Então o contexto da minha igreja, vamos dizer assim, como é que eu explico o contexto da minha igreja rápido para você entender? Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Eu tô nadando no azeite, não consigo parar.
Rapaz, o manto, a terra. Tem pentecostal aqui? Eu acho engraçado pentecostal que grita Pentecostal na minha época gritava terra. Tem pentecostal aqui? E aí, né, eu tinha, assim, eu conhecia, claro, que Diante do Trono, amava as músicas, era ministrado por elas, mas eu falei assim, congresso do DT, quem que vai? Vai a caravana, Rio Diante do Trono. Eu falei, não vou pagar esse mico, não vou. Aí eu cheguei e falei, não, obrigado, acho que não. Aí, quando eu falei isso, o Espírito Santo falou dentro de mim assim, você vai? Eu falei, não vou. Falou, você vai? Eu falei, não vou mesmo. Falou, você vai, que eu vou mudar a tua vida. Querido, podia ficar assim, não podia? Era mais crente, estava ótimo. Então eu ouvi do Senhor e fui. Mas a gente é abusado. A gente é humano. Então eu falei com o Espírito Santo assim, eu vou. Mas se você não mudar minha vida, eu volto e chuto o balde. Sabe o que é pior do que Deus te dar um ultimato? É você dar um ultimato para Deus. Gente, quem que a gente pensa que a gente é? Que imaturidade. Agora, Deus é ótimo, né? Em respeitar as nossas imaturidades. Por quê? Porque Deus, Ele é ótimo em mudar a vida. Quando eu falei com Ele, eu só vou se você mudar minha vida, senão eu chuto o balde. Deus acreditou. Ele falou, mudar a vida? Tá bom. Eu nem ia mudar tanto. Mas agora, porque você falou, eu vou mudar tudo. Querido, eu saí do Rio de Janeiro. Vim, né, cantando 8 horas de ônibus. Cantando de águas purificadoras a Príncipe da Paz. É isso? De manancial a canção do Apocalipse. Não é isso? E cantando. De vez em quando eu falava assim, não dá para cantar Aline Barros não, gente. Eles quase me batiam. Mas eu cheguei aqui, e a verdade é que eu cheguei cheio de preconceitos. Eu era alguém que já estava sendo ministrado pela palavra da fé. Eu já era alguém que estava despertando a minha vida teológica para isso que nós vivemos parecido no carisma. Mas eu estava cheio de preconceito com o tipo de Deus que eu tinha encaixotado do meu jeitinho. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me impactou, e que talvez você esteja percebendo bem aqui, é que a multiforme graça do Espírito Santo é palpável. Querido, no seu momento, agora, enquanto a gente está aqui, tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é teologia, de tudo quanto é visão, no mesmo ambiente de glória. Porque quando o Espírito Santo vem e ele se manifesta, meu filho, a nossa teologia é a última coisa que precisa. Porque ele une tudo em todos. E quando eu cheguei naquele ambiente, um monte de gente. Então tinha lá os presbiterianos, aleluia. Ali no cantinho com frio, casaquinho, né? Tinha os pentecostais do outro lado, rodando no manto, aleluia. Marchando no poder. Aí tinha aqui pelo meio, tinha os batistas, cantando salmos, né? Falando, declamando, né, o Sermão do Monte. Aí do outro lado aqui tinha os neopentecostais com as suas arcas, né, trazendo os seus talites, né, os seus quipares, os seus. Que ele tinha de tudo. E eu cheguei naquele ambiente onde tinha de tudo, e eu percebi que era muito fácil de entender que o Espírito Santo estava ali. A minha barreira preconceituosa de achar que Deus só fazia de um jeito caiu naquele momento. Eu falei, caramba, Deus não é do jeito que eu penso. Deus não respeita a minha caixa. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado? Deus não respeita a sua caixa. Querido. Aí nesse dia então, eu fui impactado, então eu me entreguei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Estou me dando. Deus, o que o Senhor quiser fazer nesse lugar, pode fazer, que eu estou aqui à disposição. E meu filho, aqueles dias foram dias intensos. Deus falou comigo poderosamente. E no final daqueles dias, uma mulher chamada Cindy Jacobs, uma profeta, fez uma profecia sobre o Brasil. Fez uma profecia.
E ela falava: se você faz parte dessa geração que Deus está levantando para resolver o problema, se você faz parte desses jovens que Deus está levantando para ser um avivalista nessa nação, vem aqui para frente, Deus está te dando um chamado missionário. E eu saí do meu lugar correndo, desesperado, cheguei lá na frente. Querido, tem uma coisa de Lagoinha que você tem que entender. Talvez você não é de Lagoinha, que está aqui, e eu vou desenhar aqui para você. De vez em quando em Lagoinha, a gente está aqui do nada orando e de repente surge uma bandeira do Brasil. Surge, não é isso? Brota da terra, a gente não sabe de onde que vem, mas ela aparece, geralmente. E quando apareceu aquela bandeira e ela foi jogada em cima da gente, eu não lembro mais de nada, eu caí. E Deus falou comigo muito claramente, um texto bíblico, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Aleluia, porque não foi você. Porque eu não teve nada de aleluia não, gente. Eu falei assim: o quê, Deus? Esse negócio aí com Abraão, esse negócio aí de sair da terra, não tem para quê? Eu estou tão bem aqui no Rio de Janeiro, gente, está tudo ótimo, Deus vai fazer aqui. Para que Deus precisa mudar minha geografia? Eu voltei para o Rio pensando assim: Deus vai esquecer desse negócio. Vou ficar aqui no Rio trabalhando, ó que legal. Mas a verdade é que naquele ano Deus começou a trabalhar em mim. E eu fui abrindo mão de tudo que eu tinha naquele ano. Abri mão, fui entregando. E Deus, Ele colocou no meu coração Belo Horizonte como meu destino. E aí, eu lembro que foi engraçado, porque eu estava no Facebook, e Deus falou assim: abre o Facebook. E vamos falar a verdade, gente, geralmente Deus fala fecha as redes sociais, né? Mas nesse dia Ele falou abre. Eu abri, e tinha uma foto desse congresso, alguns meses antes, eu na frente de um paredão prata que tem ali em cima, com uma logo com um Czinho no meio, escrito Seminário Teológico. Achei bonito, tirei a fotinho. Deus falou: é esse lugar. É esse lugar que eu quero que você vá. Só que eu já tinha feito 2 seminários no Rio. Um mais tradicional e um seminário da Palavra da Fé. E quando eu fui ver o carisma, né, eu falei: gente, as matérias aqui estão batendo. Deus, para que eu vou para o carisma? O que tem de diferencial nesse lugar? Eu orava. O que eu vou encontrar nesse lugar que eu não posso encontrar aqui no Rio? Deus falou comigo algo que talvez seja para você também. Deus falou para mim que a diferença é que eu não ia fazer o carisma, eu ia viver o carisma. Querido, você precisa entender que tem gente que faz um seminário, tem gente que vive. Quem faz um seminário vai ter um diploma no final do ano. Quem vive o seminário tem a sua vida transformada, impactada, e ainda impacta pessoas que estão à sua volta. O rio transborda, meu filho. O cálice transborda. Eu sei que naquele dia eu entendi. É esse lugar. Sabe uma coisa que não te contaram? Quem aqui é carismático? Quem aqui é do carisma? Vou contar para você que vai entrar no próximo semestre, para você já chegar ligado. Quem é carismático aqui talvez já tenha entendido. Carisma é um seminário integral, só que não. O que quer dizer? Se você for ver, carisma tem lá, por exemplo, aqui no ministerial, você pode fazer de manhã ou à noite. Talvez lá na sua unidade você faça à noite, 2 vezes na semana, talvez no sábado, né? Tem vários formatos. Talvez online, semipresencial, tem vários formatos. Só que o que as pessoas não sabem é que quando elas se cadastram no carisma, quando elas entram no carisma, quando elas mandam seu documento para o carisma e elas começam a cursar o carisma, não é só nos dias de aula que você aprende. Aliás, meu filho, você é muito ministrado, muito mais ministrado quando você sai da aula. É quando você aplica tudo aquilo que você recebeu. O carisma não é um seminário comum, e eu posso dizer isso de boca cheia, porque foi a ferramenta que Deus usou para transformar a minha vida. Todo mundo que entra no carisma é transformado? Não. Nós aprendemos ontem aqui na ministração que não basta ser chamado ao monte, tem que subir ao monte. Não basta, meu filho, ser chamado, tem que trilhar. Eu costumo dizer que não basta conhecer o caminho, tem que trilhar o caminho.
E nós vamos falar sobre esse caminho nesse momento. Porque, querido, se você for ver, Cristo aquele que cura, a matéria que talvez eu mais aplico aqui dentro do carisma, é a matéria que mais fala comigo, por conta da minha própria vida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Abra a sua Bíblia comigo em Atos 17, a partir do versículo 24. Enquanto você abre sua Bíblia, eu queria mostrar a melhor parte de mim, e a melhor partezinha de mim. A minha esposa aqui, e o meu filho Judá, meu leão. Olha que coisa linda, levanta um pouquinho, meu amor. Deixa o povo ver esse garoto bonito. Olha aí, gente, olha que maravilha, ó. Meu Deus do céu. Pode aplaudir aí, ó. Não foi fácil não, meu filho, foi muita oração aqui. Eu gosto de mostrar a Fernanda sempre que eu vou dar uma aula, um workshop, uma palavra. Porque quando vocês olham para a Fernanda, vocês sabem rapidamente algo a meu respeito. Olhou para ela, olhou para o Judá, você fala, esse homem é um homem de oração. Rapaz, Deus teve que cegar essa menina para ela casar comigo. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu filho gostoso. Demais. Querido, nós vamos falar aqui em Atos 17, a partir do versículo 24. Quem abriu diz amém. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Querido, o que você vai precisar entender para a gente começar essa matéria de Cristo aquele que cura, dar um gostinho, né, dessa matéria de Cristo aquele que cura, é que não dá para falar de Cristo aquele que cura sem conhecer primeiro o Deus que cura. Uma das coisas que nós temos vivido na nossa geração é manifestação de cura. Talvez você já foi num culto pentecostal, já foi num culto avivado, onde pessoas foram curadas. Nós não temos um problema com a manifestação do dom da cura. Nós temos um problema com o ensino do dom da cura. E é exatamente por causa do problema com o ensino sobre cura, que hoje se levantam às vezes pastores e líderes que tomam para si a glória da cura. Então quer dizer, é a cura que emana de mim. É o meu paletó que cura. É o lencinho do meu suor que cura. O que acontece? O dom da cura é manifesto, mas o que falta é o ensino sobre cura. Porque quando nós entendemos que Deus faz aquilo que Ele é, e Ele é a cura, você não vai precisar de ninguém não, meu filho. Você vai precisar da palavra e se alinhar a ela. Se você veio para cá, querido, achando que de mim vai sair alguma virtude para você ser curado, talvez seja o momento de você abandonar o barco. Porque, querido, a unção que cura não tem a ver com Rafael Jesus. A unção que cura tem a ver com Ele, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Ele está em você, Ele habita em você, até a consumação dos séculos, querido. O Espírito Santo que cura. Deus, Cristo, é aquele que cura. Só que a verdade é que a maioria de nós, quando fala sobre Deus, temos uma visão caricata dele, não uma visão íntima dele. Olha aqui comigo. O texto começa dizendo o seguinte: o Deus que fez tudo e é o Senhor de tudo. Querido, presta atenção. Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas, e Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor de tudo. Olha que interessante. Esse ponto aqui do texto, ninguém discorda. Eu nunca conheci um crente que não acreditasse que Deus não era o Senhor. Eu nunca conheci um cristão que não acreditasse que Deus não era o Senhor de todas as coisas. Eu nunca conheci um crente que não acreditasse que Deus tinha o poder de fazer. Tem alguém aqui que acredita que Deus não pode curar? Levanta a mão, que eu já vou liberar você aqui, Lúcifer. Diz quem está aí, né? Bem pentecostal, né? Então, quer dizer, todos nós acreditamos que Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Todos nós acreditamos que Deus tem o poder de realizar o que Ele quiser.
Aliás, uma versão do nome eu sou, mais estendida diz, eu me torno aquilo que eu preciso. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Samuel, seu pai é? Aqui já está aqui já. Eita, Deus é aquele que atrai pai a filho, filhos aos pais, aleluia. Deus é. Então, o que eu quero dizer? Todos nós cremos num Deus que faz todas as coisas e pode realizar todas as coisas. Um dos nomes para a tradução de eu sou, mais estendida, é eu me torno aquilo que eu preciso. Querido, isso aqui é muito top. Porque quando Moisés está recebendo de Deus o próprio nome, quando ele está dizendo, diga que o eu sou te enviou, ele está dizendo, Moisés, diga que aquele que se torna tudo que precisa, te enviou. O que você precisa? De paz? Eu sou Shalom. O que você precisa? De provisão? Eu sou Jireh. O que você precisa? Você precisa de uma bandeira? Eu sou Nissi. O que você precisa? Você precisa de quê? De justiça? Eu sou de Sekenui. O que você precisa? De cura? Eu sou Rafá. Tem algo que Deus não é? Tem. Deus não é mentiroso. Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Deus não é aquilo que a Bíblia diz que Ele não é. E é essa confusão que muitas vezes a gente faz. Por não conhecer Deus profundamente, a gente vive botando na prateleira de Deus aquilo que Ele não é. E o pior, talvez a gente tire da prateleira de Deus aquilo que Ele é e coloque lá para Satanás. Quantas vezes você passou um aperto, falam, foi o diabo, mas você sabe que foi Deus que te levou para esse deserto. E quantas vezes você julgou Deus por coisas que não foi Ele que fez, foi Satanás. A gente precisa entender quem Deus é para botar na prateleira certa do diabo de Deus aquilo que eles são. A palavra vai dizer então que Deus fez tudo, e isso é unânime. Isso aqui, gente, calvinista e arminiano não discute. Todos eles acreditam que Deus fez tudo e Ele é Senhor de tudo. Só que a segunda parte do texto começa a dar uma polêmicazinha. Porque na segunda parte do texto diz, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Querido, apesar desse texto aqui aparentemente ser algo que facilmente a gente resolve, eu nunca vi ninguém falar assim, não, eu acredito que Deus se manifesta aqui nesse carpete. Não, Deus está aqui nessas luzes. Não, Deus está na alvenaria, está no gesso. Eu nunca vi nenhum crente que acreditasse nisso. Mas na prática, alguns de nós atribuem a coisas a presença que está em pessoas. Querido, nós precisamos entender, para dar continuidade a esse tema, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ainda que esse lugar tenha glória, ainda que tenha um ambiente de glória, se amanhã ou depois Lagoinha sair desse lugar e for para um lugar maior, isso aqui virar qualquer outra coisa, a glória vai junto. Sabe por quê? Porque a glória habita em pessoas. Querida, a glória de Deus habita em pessoas. Você é um para-raio de glória. E ainda que exista glória nesse ambiente, é porque pessoas atraíram a glória de Deus para cá. Pessoas atraíram a presença de Deus. Deus não habita naquilo que nós fazemos. Deus habita naquilo que Ele fez. A palavra antiga dizia, Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está fora, mas sim mora dentro de mim. Querido, então presta atenção. Esse pedaço do texto precisa ser entendido, porque alguns de nós ainda estão atribuindo as coisas àquilo que Deus faz através de pessoas. Rafael, posso subir no púlpito? Pode, mas você não está em pecado não, senão você vai ser consumido. Rafael, você está dizendo que você pode subir de qualquer jeito no púlpito? Claro que não. Tem que ter uma reverência. Você está aqui, principalmente se você está sendo usado por Deus, para ser boca de Deus, pelo amor de Deus, que você tenha temor e tremor.
por isso. Agora, a gente não pode atribuir a lugares aquilo que pessoas têm que ser. Não é o púlpito que é santo, quem sobe que tem que ser santo. Você está entendendo? Não é o microfone que é santo, é quem fala nele que tem que estar santificado. Nós precisamos entender que Deus habita em nós e Ele nos escolheu para um propósito. A glória habita em pessoas. Repete comigo, a glória habita em pessoas. Então entenda uma coisa, já que o tema é poder e glória, entenda uma coisa: Deus manda poder para quem habita na glória. A gente precisa entender isso muito claramente. Só tem poder quem vive na glória, querido. Porque poder Deus faz através de pessoas. Moisés, toca aí no mar. Elias, manda parar tudo aí. Josué, segura aí o rio. Poder Deus faz através de pessoas. Glória, Ele não precisa de ninguém. Quando Moisés é atraído para a sarça, não tem ninguém ali, é o próprio Deus o chamando. Quando Deus chama Elias para o deserto, não tem ninguém ali, é o próprio Deus dizendo: vem que eu vou te levar. Poder Ele faz através de pessoas, mas glória, meu filho, a glória é sobre presença. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse texto aqui precisa ser entendido, porque se você sair daqui achando que a tua cura está nesse ambiente, você talvez não leve a cura para quem está na sua casa. Mas quando você entender que a cura na verdade se move dentro de você, você será curado e curará outros à sua volta. O Espírito da verdade se move dentro de nós. Ele vai fazer aquilo que Ele é. Rafael, mas o terceiro ponto desse texto aqui é pior ainda. Porque, meu filho, se o primeiro é unânime, e se o segundo a gente às vezes só precisa aplicar melhor, o terceiro é a guerra. Porque nem tão pouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa. Aí entornou o caldo. Aqui a tossa, como é? Gente, eu sou horrível de ditado. Como é que é o ditado? A tossa. E toda vez que eu falo isso eu erro esse mesmo ditado. A porca torce o rabo. É isso mesmo? A porca torce o rabo, não é isso? Porca torce o rabo, não é isso? Isso. Porque aqui o caldo entorna. Você entendeu? Para de palhaçada. O que acontece aqui nesse lugar? Deus não necessita de nós. E aqui, meu filho, tem muita gente patinando. E eu vou te falar, até eu ter essa revelação aqui era um deles. Que tem muita gente achando aqui que Deus, o que você precisa de mim? Deus, o que você precisar, eu estou aqui para isso. Querido, calma. Você tem um propósito eterno, sim ou não? Tem algo que Deus escolheu como uma missão pessoal para você, sim ou não? Tem um destino liberado para você, sim ou não? Tem um decreto, liberado para você, sim ou não? Mas isso muda você, não muda Deus. Quando nós entramos na missão, quando nós entramos no propósito, quando nós entramos nesse lugar de destino, nós é que somos transformados, não Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não viver a plenitude da missão que Deus escolheu para você, não é Deus que vai mudar, filho, é você. E esse é o problema do mundo, porque eles estão buscando algo chamado pertencimento. E pertencimento não se acha num lugar de propósito. Pertencimento se acha naquele que deu o propósito. Se você, meu filho, ficar tentando buscar pertencimento no que você faz, você nunca vai achar. Você vai achar pertencimento naquele que liberou você para fazer. Deus não precisa de nós. Tudo que nós podemos fazer não muda quem Deus é, nem para mais nem para menos. Não altera quem Deus é, nem para mais nem para menos.
Um dia eu orando, muito crente, falando: Deus, eis-me aqui, Senhor, aleluia, Deus, vem com a tua presença. Orando, mas genuinamente, sabe? Me entregando no momento de adoração, de devocional. Falei para Deus o seguinte: Deus, o que você precisa que eu faça? Deus, o que você pedir, você sabe que eu vou fazer. Pode pedir que eu vou, pode pedir que eu faço. Eu estou aqui à sua disposição. Aí, com uma voz muito suave, sabe, rapaz, quando Deus vem gritando, é top. Mas quando Deus fala suave, dá medo. Não é isso? Quem já teve essa sensação assim? Deus vem bradando, você isso. Aí você fala: Deus. Mas quando ele vem suavezinho, você fala: deu ruim aqui, hein? Aí ele veio suavezinho no meu ouvido. Aí falou assim: ó, eu não preciso de você. Querido, que terrível. Porque eu estava me entregando totalmente, me debruçando, me debulhando em lágrimas, dando tudo, e Deus falou assim: eu não preciso de você. Chega, sabe quando você toma um soco? Uma voadora no peito, assim, pá! Chega a faltar o ar. Falei: gente, que agressividade, Deus. Grosso. Que isso? Falei: eu não preciso de você. E eu me assustei, eu falei: Deus, como assim? Ele falou: Rafael, tá, eu preciso de algo. Uma coisa só eu preciso que você faça. Aí eu abri meus ouvidos, fiquei em posição de alerta, como quem diz assim: fala. E ele falou assim: eu não preciso de você, mas se eu precisasse de uma coisinha só de você, é que você não me atrapalhe. Quer me ajudar? Quer me ajudar com muita vontade? Só não me atrapalha. O que eu quero dizer? Só não diga para Deus que você não pode fazer aquilo que Ele disse que pode. Só não diga para Deus que você não é pertencente àquilo que Ele disse que é. Só não diga para Deus que você não pode chegar aonde Ele disse que você chegaria. Só não diga para Deus que você é pequeno quando Ele diz que você é grande. Só não diga para Deus que você é ínfimo perto de um Deus que pode todas as coisas. Só não me atrapalha. Só não me atrapalha, que eu vou fazer aquilo que eu disse que faria. Ai, Jesus. Deus não precisa de nós. E agora que a gente entendeu isso, bom, Deus é todo poderoso. Deus não habita num templo, Deus habita em nós. Deus não precisa da gente, porque Ele é suficiente. A pergunta que não quer calar é o final do texto. Se tudo isso é verdade, por que Ele dá tudo? A vida, a respiração e todas as coisas pra gente. Para que Ele está nos liberando tanto se a gente não pode corresponder minimamente a Ele? Querido, eu estou tentando durante a minha vida inteira entregar para Ele algo, mas eu sei que quando eu chegar no céu, vai ser tipo assim, vai ser uma lembrancinha, entendeu? Sabe quando você vai num estado, você fala assim: comprei e lembrei de você, você compra um chaveiro? Toda a minha vida de serviço, querido, eu não estou sendo demagogo aqui, mas eu tenho tentado, eu peguei um texto para a minha vida, que eu chamo de velho ao estar surrado. É o texto de Paulo que diz: eu me gastarei e me permitirei gastar. Eu tenho tentado me dar por completo, mas ainda assim a sensação que eu tenho quando chegar no céu, eu vou estar dando um chaveirinho para Deus assim: fui no mundo e lembrei de você. Estive no mundo e lembrei de você. Que Deus é suficiente. Agora, se Ele é suficiente, por que Ele quer? Por que Ele precisa de nós? Por que Ele nos ama? Por que Ele está nos dando tanto, se a gente não pode retribuir a Ele? Porque na terra a gente não tem esse tipo, esse nível de altruísmo. Você pode dizer: não, eu entrego, eu sou uma pessoa generosa, eu creio nisso. Mas a verdade é que todas as vezes que a gente faz algo na terra, a gente espera algo em troca. E não no sentido pecaminoso, talvez seja algo lícito, talvez seja algo bom. Vou explicar. Luana e Fabrício estão aqui na frente, aleluia. Tá vendo esse casal bonito aqui? Olha aí, não tá vendo, né, aliás, né? Mas vai ver agora. Aí, ó, eles são casados, sim ou não?
Você ama o Fabrício, Luana? Você ama a Luana, Fabrício? Olha que maravilha. Mas por que você casou com a Luana, Fabrício? Ele falou, Deus me deu ela. Quando o amor toca o coração. A verdade não é essa não. A verdade é que um dia ele olhou para a vida dele e falou assim, gente, não cabe mais, eu vou ter que casar. Porque toda a minha vida não cabe mais sem a Luana. Ele queria casar com ela porque ele queria o que da Luana? Carinho, como todo mundo pensou. Amizade, companheirismo. Isso que ele queria da Luana. Você pensou nisso, né? Aleluia. Por que a Luana casou com o Fabrício? Ela nem sabe, ficou sem palavras. É muito amor. É muito amor que perdeu as palavras. Eu vou dizer por que ela casou com o Fabrício. Porque ela queria algo dele. O que ela queria dele? Ele. Um dia a Luana olhou para ele e falou, gente, esse é meu homem. Ele é meu, eu sou, é meu, não tem mais como, vou ter que casar. Querido, preste atenção. Ainda que você ame demais a sua esposa, ainda que você ame demais o seu esposo, você casou querendo algo em troca. Querendo ele em troca. Querendo retribuição em troca. E ainda que o amor ágape não quer nada em troca, está difícil na terra a gente devolver nesse nível do amor que Deus quer. Deus trabalha com outro nível de amor. Porque o amor do tipo de Deus em 1 Coríntios é aquele que não se exaspera. É aquele que não pede nada em troca. É aquele que não desiste, que tudo suporta, que tudo espera. Está difícil da gente chegar nesse nível. Na terra, por mais que a gente faça coisas altruístas, a gente ainda quer algo em troca, pelo menos a retribuição. A gente faz uma boa ação, a gente se sente bem, sim ou não? Você faz uma caridade, você se sente bem, sim ou não? Então nesse momento a gente entende que foi abençoado também. Quantas pessoas aqui já saíram para fazer uma boa ação, para fazer uma caridade, para entregar um donativo e chegou dessa ação falando, eu é que fui abençoado, sim ou não? Então a gente acaba querendo algo em troca. Mas Deus, gente, o que Deus ganhou em troca com a gente? Vamos falar a verdade. Vamos ser, eu tenho um princípio na minha vida, é seja menos, bem menos. Presta atenção. O que a gente pode dar em troca? A tudo que ele fez, a tudo que ele é. Eu não posso acreditar que você chega diante do espelho e olha para você e fala, valeu a pena. Olha para mim e chora, Jesus. Eu não posso acreditar que você é cara de pau desse nível. Eu certamente não sou. O que Deus fez então, gente? Porque aí na tentativa de buscar o entendimento sobre isso, as pessoas foram para a teologia coach. E nada contra a teologia coach não, tá, gente? Eu acho que serve para muita coisa. Mas para entender Deus totalmente, ela não encaixa. Por quê? Porque na teologia coach, Deus é o maior CEO de todas as histórias. Deus é o maior empresário, a maior mente empresarial que existe. O maior investidor de todos, o maior líder visionário de todos. Cabe em tudo. Não, tem um aspecto de Deus que não cabe. O investimento que Ele fez em nós. Princípio básico de investimento. Qualquer empresário sabe. Se eu vou investir em algo, eu preciso saber quanto vai me dar de lucro. Em quanto tempo. Então, por exemplo, se eu falo para você assim, vamos fazer um negócio, você vai investir 100 mil, e daqui a 10 anos, você vai ter um lucro de 5 mil, vale a pena? Se eu falo para você, daqui a 10 anos você vai ter um lucro de R$1.000, vale a pena? E se eu falo para você, daqui a 10 anos, depois de você investir 100 mil, você vai ter uma dívida de 500 mil, vale a pena? Quem aqui faria esse investimento? Alguém teria coragem? Fala a verdade. Deus investiu Jesus. O que Ele tinha de mais precioso. E ganhou o que no lugar? Isso aí, ó. Repete comigo assim. Olha para você de verdade. E fala assim: é o que tem para hoje.
É o que tem para hoje, Jesus. Querido, por que Deus investiu tanto? Se a gente, o que a gente deu para ele? Dívida. Dívida, ele teve que pagar a nossa dívida. É nessa hora que a gente chega no maior problema da teologia. Aquilo que todo mundo já pensou, seja pequeno, grande ou velho. Por que Deus criou o homem? Se sabia que o homem ia errar. É uma dúvida genuína, gente. É uma dúvida que todo mundo corre. Tenta responder de maneira filosófica. Mas a verdade é que é uma dúvida genuína. Por que ele fez tudo se a gente não pode dar nada de volta? E a verdade é que talvez você não tenha coragem de levantar sua mão para dizer, eu já pensei assim. Mas todo mundo aqui, se um dia tivesse o poder de Deus lá na criação, abortaria essa ideia chamada humano. Quem é que já pensou assim, se eu tivesse o poder de Deus, eu dava um de Thanos, dava uma estalada no dedo e dizimava todo mundo? Quem é? Gente, eu ando no trânsito de Belo Horizonte. Por muito menos eu já matava. Morre, pá, explode, vai, pá, some, pá, da face até a quinta geração, some. Graças a Deus que a gente não é Deus, né? Quem pode dar uma glória a Deus porque não é Deus? Obrigado. Senhor, obrigado. Porque você não divide sua glória, porque meu Deus. Querido, presta atenção. Todos nós já pensamos nisso. Deus, se eu tivesse seu poder, se você estivesse lá no começo, poxa, você sabia que o homem ia errar, você sabia que o homem ia cair, você sabia que o homem não ia fazer o que você quer, você sabia que o homem ia se alinhar ao seu maior inimigo, ia amar o seu maior inimigo, ia se tornar filho do seu maior inimigo. Você sabia disso? Se eu fosse você, eu nem começava essa criação não. Fazia o jardim, botava os animaizinhos. Você não tem problema para conversar, porque você é 3, então você conversa com você mesmo, né? Então, não é carência. Você não vai conseguir entender isso nunca. A única maneira humana de chegar perto do entendimento do que isso é e do porquê Deus nos fez, mesmo sabendo que a gente ia errar, é o seguinte: quem aqui é pai e mãe? Vou pegar os nossos amados aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Qual o nome mesmo? Esqueci? Giza e Lucas. Presta atenção. Vocês são filhos. Quantos anos tem seu filho? 14 anos. Qual o nome? José Luiz, 14 anos. Olha que maravilha. O José Luiz com 14 anos. Giza, eventualmente, não, na verdade, necessariamente, com certeza, sempre ele faz tudo que você quer, não é isso? Não é não? Gente, quem tem filho adolescente aqui? Ele não faz tudo que você quer? Não é possível. Ele não é extremamente obediente? Legal que a filha está do lado aqui, ó. A mãe está assim, pelo amor de Deus, nunca. De maneira nenhuma, minha menina está aqui assim, gente, me expondo aqui em rede nacional. A verdade, meu querido, é que o seu filho geralmente não faz tudo o que você quer. A maioria das vezes não faz o que você quer. Então, obviamente, Giza, se vocês pudessem, 14 anos atrás, voltar no tempo, vocês apagariam o seu filho da história. Claro que vocês, sabendo isso, 14 anos depois, que ele seria e faria algo que você não gosta, você desistiria e simplesmente apagaria ele. Você não abortaria esse menino 14 anos antes, sabendo o que você sabe hoje? Só tem um jeito de entender Deus. Não é como Todo-Poderoso, é como Pai. Deus não abortou você, mesmo sabendo que nós não faríamos tudo que Ele quer, mesmo sabendo que a gente ia pecar, mesmo sabendo que a gente ia errar, mesmo sabendo que a gente ia correr para o outro lado. Tem um louvor que diz: como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta tivesse aberta? Como pode me amar, Deus, sabendo dos meus pecados, de tudo que eu faço de errado? Como pode em mim confiar?
A verdade, meu filho, é que só tem um jeito humano de entender Deus, minimamente, é pai. O problema é que toda a teologia está voltada para o Senhor, mas ninguém está explicando o pai. Querido, eu não falo mal de teologia não, eu sou teólogo, me formei, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz licenciatura, eu fiz especialização, eu sou um cara que estuda até hoje, mas deixa eu te dizer, às vezes eu tenho a sensação que os nossos teólogos precisam sair um pouquinho das bibliotecas empoeiradas e começar a conhecer pessoas. A gente às vezes fala aqui do púlpito de uma igreja ideal, e é isso que a gente está mirando, mas a gente não trabalha com a igreja ideal, a gente trabalha com a igreja possível. Você mira na ideal e trabalha com a possível. O único jeito minimamente de entender Deus é pai. Porque você, mesmo podendo entender e voltar atrás hoje, não apagaria o seu filho da história. Deus escolheu nos fazer, nos criar, mesmo sabendo que eventualmente a gente iria errar. Por quê? Porque como um pai, ele preferiu correr o risco do que perder o filho. Agora, isso aqui vai te pegar. Giza, Lucas, Rubem, isso é porque eu conheço há anos, né? É ótimo. Se vocês pudessem hoje, agora, nesse momento, se para salvar o seu filho de 14 anos, você tivesse que morrer, se seu filho estivesse prestando no coração, que só você tem, você daria o coração? Quantos pais aqui morreriam pelo seu filho? Você acabou de entender Deus. Deus falou, eu não crio, ou eu crio e morro por eles. Ah, meu Deus do céu, como pode me amar tanto, tão grande? Ele me amou primeiro. Gente, essa expressão, ele me amou primeiro, só uma mãe consegue entender. Você foi no médico, o médico disse, você está grávida de 5 semanas. Naquele momento, você começou a amar. De um jeito que se você precisasse morrer, você trocava de lugar. Deus nos amou primeiro. Como uma mãe que está gerando um menino. Como uma mãe que está gerando um bebê. Ainda nem viu, mas já ama. Ainda nem viu, mas já mudou toda a vida dela. Ainda nem viu, mas faria tudo por ele. Ainda nem viu, mas quer ver ele bem. Ainda nem viu, mas quer ver ele grande. Ainda nem viu, mas quer ver ele pleno. Ainda nem viu, mas quer ver ele próspero. Ainda nem viu, mas já tem planos para ele. Ainda nem viu, mas já anseia pelo relacionar-se com ele. Querido, só tem um jeito de entender Deus, é paternidade. Quem aqui, presta atenção, quem aqui, seu filho, 10 anos de idade, vem do futebol, sabe criança raiz com pé vermelho? Cordão de caraca, sabe? Quem foi criança raiz aqui? Aleluia, tem uns Nutella aí no meio, né? Querido, você, entenda uma coisa, seu garoto de 10 anos de idade entrou pela cozinha, você tinha acabado de limpar, com aquele pé vermelho de barro, sujando tudo, com aquela mão gordurosa, pegou sua geladeira branca, foi dentro da geladeira, tinha uma Coca-Cola, ele foi no bico, gluc, 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 gluc. Quem aqui, o menino, você não é gente não, menino? Você tá doido? Sujou minha cozinha inteira com esse pé de porco. Manchou minha geladeira inteira com essa mão de gordura. E ainda tomando Coca-Cola no bico. Bota num copo. Vai tomar um banho. Aí no segundo dia, vem ele de novo com os pés de porco. No seu piso branco de mármore, Carrara. Na sua geladeira de 3 portas. Com a Coca-Cola, que não é nem de garrafa PET, é aquela Coca-Cola de vidro. Aleluia. E gluc, gluc. Você fala, ô menino, não te falei ontem? Você não ouviu não? Você está surdo? Vai embora daqui. Aí no terceiro dia,
No terceiro dia. Tem um monte de mãe falando aqui não ia ter terceiro dia. É porque você não me conhece. Lá em casa não teria terceiro dia. Mas você estava pensando assim, você estava bem, gente. Você estava tranquila, você estava ouvindo, sei lá, você estava ouvindo o carpinteiro bater na porta, lavando sua louça. Estava bem naquele dia, gente, estava ótimo, um dia estava lindo. Você acordou, abriu a janela e falou assim: larará, larará, larará. Você estava lindo, estava Disney. Aí o menino vem, sujando a sua cozinha, com a mão na sua geladeira e tomando a Coca-Cola no bico. Quantos aqui pegariam esse menino? Agora você vai aprender. E tacaria ele dentro da geladeira e trancaria com um cadeado e falar: agora você vai pegar uma pneumonia, uma hipotermia, para você aprender que não pode beber Coca-Cola no bico. Vamos falar a verdade aqui, vamos ser honestos, a gente está num ambiente de glória. Talvez você pensaria nisso. Uma pensadinha, passou sim, rapidinho, passou pela cabeça. Mas quem aqui faria isso? Sabe por que você não faria isso? Porque o seu filho tem uma hipotermia, uma pneumonia, poderia matar ele. Nenhuma mãe quer matar o filho, nenhum pai quer matar o filho. Em sã consciência, não. Quer dizer que o castigo seria pior do que aquilo que ele fez. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 vai dizer o seguinte. Vai, cadê? Gálatas 3:13 vai dizer o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou uma maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Braulio falou aqui ontem na primeira pregação, querido, o preço foi pago. Quem tinha que morrer para pagar o preço, morreu. Quem tinha que ser o sacrifício, foi. Quem poderia fazer o acesso, fez. Quem era o caminho, o pavimentou de sangue. Deus não precisa de nós. Apesar de cada um de nós aqui acharmos em algum lugar que a gente poderia fazer melhor do que Deus alguma coisa, talvez a gente ache em alguma coisa, de uma maneira bem louca, que a gente é melhor do que Deus em algumas áreas, que a gente tem mais bondade que Deus em algumas áreas. Eu não lidaria dessa maneira como você lidou. Eu acho que eu faria um pouquinho melhor, Deus, nessa situação. A gente não fala isso porque com medo de Deus mandar um raio na nossa cabeça. Mas a maioria de nós aprendeu a temer a Deus, não a honrá-lo. E ainda que o temor de Deus é necessário, temor sem honra não te aproxima dele. O que eu quero dizer? Conhecer o Deus poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, pode te afastar dele. Adão comeu do fruto, ele não virou ateu. Ele não desacreditou de Deus. Ele continua sabendo que Deus é poderoso, onisciente, onipresente. Ele está tentando se esconder daquele que vê todas as coisas. Ele está tentando se camuflar a folha no meio das folhas. A verdade é uma só. Em algum lugar você, eu, todos nós aqui, já pensamos nisso. Eu faria melhor do que como Deus fez. Afinal de contas, ele matou no dilúvio. Afinal de contas, será que precisava dizimar Sodoma e Gomorra? Afinal de contas, será que precisava acabar com todos os cananeus? O que a gente não entende é que a gente se acostumou a botar a culpa no juiz, não em quem transgrediu a lei. A pessoa matou, aí o juiz dá a sentença, cadeia. Aí a gente fala: nossa, gente, esse juiz é muito impiedoso. Ué, não está escrito na lei? Quem roubar, vai para a cadeia.
A gente se acostumou a botar a culpa no médico, que está tirando um dedo gangrenado para preservar o restante do corpo. A gente se começou a acostumar a colocar a culpa no médico, que está tirando uma mama para conservar todo um corpo. A verdade é que se Deus não intervisse com morte, nós não estaríamos aqui, porque o plano do diabo não era perfeito, mas também era bom. Deus tinha acabado de falar no Éden para ele: da semente da mulher vai vir um que vai pisar na tua cabeça, vai acabar com você. O que ele pensa? Eu tenho pecado aqui, e quanto mais pecado, mais morte. O salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, o que eu faço? Taca pecado, taca iniquidade, até que esse povo morra. Se a humanidade morre, como é que vem Jesus? Eu acabo com o plano de Deus. Eu mato todos os homens e Jesus não nasce. O Messias não vem. Olha um plano bom. Então, querido, o pecado não está brincando de ser pecado. A primeira coisa que acontece depois do Éden é um assassinato. E você vai vendo que o povo de Sodoma, ele tinha uma prática muito interessante. Ele empalava as pessoas. Sabe o que é isso? Ele colocava a pessoa cravada numa estaca até sair na boca. Olha que maravilha. Quando Deus olha para a terra no dilúvio, a gente esquece que Deus olha para a terra e diz: não há nenhum justo sequer. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou conseguindo achar ninguém que eu ainda possa usar para o meu plano. Até que ele encontra, 2 versículos depois, Noé. A verdade, meu filho, é que Deus é o médico tirando um câncer da terra chamado iniquidade, para preservar você, para que Jesus viesse no tempo certo, para que nós estivéssemos aqui com a redenção garantida, indo para casa, voltando para Jerusalém celestial. Nós cantamos aqui ontem que a igreja será arrebatada e nós vamos morar com Ele, mas isso só é possível porque Deus interviu até que Jesus chegasse. O plano perfeito, o sacrifício do nosso perdão. A palavra vai dizer que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial saberá nos dar boas coisas. Tem alguém aqui melhor do que Deus? Mais bom do que Deus? Perdoa o português aqui. Tem alguém aqui? Querido, se você não colocaria seu filho dentro da geladeira para tratar ele com uma hipotermia, por que a gente acredita que é exatamente isso que Deus está fazendo com a gente? Porque eu cansei de ver, eu mesmo já falei para um monte de gente: você está com esse câncer aí porque Deus te colocou esse negócio. E não me entenda mal, gente. Deus usa todas as coisas, Ele permite tudo e Ele usa tudo. A própria palavra diz que Ele transforma a maldição em... Mas uma coisa é permissão, outra coisa é vontade. E é nisso que a gente confunde, porque permissão é aquilo que Ele deixa acontecer por causa do que Adão liberou, nos destinou, através daquilo que Satanás nos deu como herança. Permissão é o que Ele deixa acontecer por causa de Adão. Vontade é o que dá prazer a Deus. Ele permite a doença, isso é coisa de Adão com Satanás. E é por causa disso que a doença está batendo na nossa porta até hoje. Ele permite a doença, isso não dá prazer a Ele, mas Ele tem a vontade. A palavra diz em Timóteo que a vontade dEle é que todos sejam salvos, que todos sejam curados. Você está entendendo a diferença? A gente que é mal não faz coisas mais para o nosso filho nesse nível, mas a gente acha que Deus está fazendo. Agora, por que você acha que essa teologia faz tanto sentido para nós? Por que você acha que é mais fácil eu chegar para alguém que está no câncer terminal e falar assim: aceita, Deus está te preparando para te levar? Gente, vamos falar a verdade. As pessoas falam assim: ai, esse pessoal da fé, eles acham que é só crer na palavra, falar e está tudo certo. Só isso. Gente, eu acho que a pessoa que fala isso de um homem de fé não entendeu o que é fé. Porque o que é mais difícil? Eu falar:
aceita o mal de Deus e esse câncer, ou eu falar, seja curado agora. O que é mais difícil? O próprio Jesus diz isso. O que é mais difícil? Eu dizer, seja perdoado ou seja curado? A verdade, querido, é que essa teologia se propagou no nosso meio, não é por causa do fundamento bíblico, é simplesmente porque a gente prefere fazer o papel do Espírito Santo, está querendo consolar quando Ele que é o Consolador. É mais fácil eu dizer para a pessoa, aceita essa doença e não faz nada, espera. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É mais fácil botar a responsabilidade nele. Adão também fez isso, foi a mulher que tu me deste, quer dizer, a culpa é tua. Porque a gente não quer ser humilde. E querido, a palavra vai dizer em Filipenses que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de humildade, de humilhação. É mais fácil eu dizer para a pessoa, Deus botou esse câncer, Deus matou teu pai, Deus levou teu filho, do que eu falar assim, ó, eu não sei por que isso aconteceu. Não seria mais digno da nossa parte falar assim, gente, eu não entendo por que você está passando por isso, mas vamos orar aqui, Deus pode fazer a diferença. Eu não entendo por que aconteceu isso na tua vida. Ó, eu não sei por que isso chegou na tua casa. Eu não sei porque que Deus levou teu pai. Eu não sei porque que isso aconteceu. Não é mais fácil eu dizer isso? Mas eu quero parecer santo. Eu quero parecer empoderado, cheio de revelação. Eu falo, Deus preparou e levou. Gente, pensa bem comigo. Você sentaria para comer com um homem que assassinou seu pai? Vamos jantar, eu e o assassino do meu pai. O que a gente não percebe é que esse tipo de teologia pode dar muito certo, porque pode mostrar propósito, falar, Deus sabe todas as coisas, mas pode dar muito errado, e tem um monte de gente afastada, com raiva de Deus, achando que Ele que matou, quando na verdade a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Querido, deixa eu te dizer, morte nunca foi o plano de Deus, e é por isso que a gente não sabe lidar com ela, porque a verdade é que a gente foi feito para ser eterno, mas pelo pecado a gente morre. Por isso que é tão difícil lidar. É claro que Deus tem o tempo de todo mundo nas suas mãos, Ele é o Senhor que segura a vida de todos, mas a verdade, meu filho, é que nunca foi a primeira opção de Deus a morte. A verdade é que Ele queria que nós vivêssemos eternamente. Nós escolhemos comer do fruto, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E através de Adão, meu filho, a gente tem que lidar com isso, até que o dia perfeito venha, até que o nosso corpo seja coberto de incorruptibilidade, até que nós sejamos totalmente perfeitos. Nós vamos ter que lidar com aquilo que a terra dá. E o que a terra dá é aquilo que o maligno tem, porque o mundo jaz no... Doença faz parte gente, doença faz parte da prancheta do diabo, não de Deus. Mas por que a gente vive dizendo que foi Deus? Presta comigo. Nós cantamos aqui ontem, falamos aqui no começo desse workshop, vários nomes de Deus, né? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Me ajuda aí. Sinequedui a fé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. A gente conhece os nomes de Deus, Rafa, Jireh, Tsetuken, Zekenui, né? A gente conhece. Me diga uma vez na Bíblia que Deus falou, prazer, meu nome é câncer. Me diz uma vez na Bíblia que Deus falou, prazer, meu nome é enfermidade. Tem? Eu sou o Jeová da morte. Tem? Gente, não tem uma vez que Deus se apresentou com um nome de doença. Ou eu sou o Jeová do bicho do pé. Aleluia. Da espinhela caída. Espinhela caída é coisa de... Nossa, coisa da minha avó, espinhela caída. Não é isso? Tomava aqueles tônico, lembra? Comprava na feira, tônico para curar a espinhela caída. Até hoje eu não sei o que é isso. Deus se apresentou, eu sou o Deus da espinhela caída. Gente, por que a gente fica atribuindo para Deus aquilo que Ele não disse? Sabe o que falta? Bíblia. Sem conhecer quem Deus é, a gente atribui qualquer coisa a Ele. O mundo está fazendo isso hoje.
Jesus virou qualquer coisa que sustenta uma narrativa. Jesus para o mundo é um hippie, paz e amor, Hare Krishna, que aceita tudo. Sem a verdade, o mundo coloca em Jesus o rótulo que ele quer. Cristo na palavra é aquele que cura, e se ele é imutável e curou no passado, ele cura no presente, curará no futuro, até o dia perfeito. Rafael, mas as consequências do mundo estão aí, e a doença está batendo na nossa porta, é verdade ou não é? E aí, na busca por tentar resolver esse problema, a gente vai para dois extremos. O primeiro extremo está aqui desse lado, dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Toda a glória me foi dada no céu e na terra. É o extremo da soberba. As pessoas às vezes são usadas por cura e começam a achar que dela sai alguma virtude. Não, foi porque eu subi no monte 3 dias. Foi porque eu me consagrei uma semana. Querido, eu não estou falando contra isso não. Eu me consagrei para estar aqui. Eu me preparei para estar nesse lugar. Mas querido, com certeza o poder de Deus não está em função do Rafael. Eu entendi desde muito cedo, por causa do meu nome, que o Rafael sozinho não consegue fazer nada. Com Jesus, ele consegue fazer o impossível. Essa soberba que nos faz olhar para alguém doente e fala: você está doente porque você não tem fé. Soberba. Ah, você está doente porque você não aceita a palavra. Imagina, gente, a pessoa doente vem para um lugar como esse aqui para receber cura, para ouvir de cura, e aí eu venho e oro pela pessoa, não acontece instantaneamente. Aí eu falo: foi por causa de você, mulher de pequena fé. Gente, vamos supor que seja mesmo porque a pessoa não tem fé nessa área. Vamos dizer, não, ela realmente não conhece a Deus nessa área, ela não demonstrou fé nisso. O que vale eu chegar para a pessoa e falar: foi a tua fé? A pessoa veio doente e saiu doente e amaldiçoada. Era melhor nem ter vindo, ficava só doente. Na gana da soberba, a gente pensa: eu tenho o dom de cura, Deus me usa poderosamente. Se eu estendi a mão e não fui curado, a culpa não é minha, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Soberba. Um amigo meu no Espírito Santo diz assim: se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Soberba. Isso não vai levar a lugar nenhum. Ainda que esse povo aqui, dessa soberba espiritual, veja milagre. Querido, eu já me peguei nesse lugar. Eu sou usado com dom de cura desde menino. 9 anos de idade eu já orava pelas pessoas, pelo meu pai, por todo mundo para ser curado. Eu já me peguei nesse lugar e eu me percebi no começo do meu ministério, principalmente, orando por números, não por pessoas. Querendo ver milagre, não me importando com aquele que está aqui na frente. Deixa eu te ensinar uma coisa de Jesus. Jesus sai para ir ressuscitar Lázaro em Betânia. A palavra diz que ele demora 4 dias. Quando ele chega lá, Marta, Marta, Elisa estava falando dela, né? Marta chega para ele e falou assim: se você tivesse aqui, meu irmão teria morrido, hein? Sabe o que Jesus faz? Nada. Ele sabe que Marta está enlutada, ele sabe que Marta está triste, ele sabe que Marta está em ira, processo do luto. Ele não vai, porque se fosse a gente ia falar: você está falando com quem? Está pensando que está falando com quem? Não, ele entende. Marta está chorando, está querendo botar um culpado, está querendo está querendo tirar aquela dor. Então ele fala assim: gente, Jesus pensando, tá? Isso aqui é conjectura, tá? Jesus pensando: gente, geralmente tem uma pessoa que segura Marta, tem uma pessoa que dosa Marta, que dá que dá uma segurada no cabresto de Marta. Cadê Maria, hein? Cadê a adoradora? A serva está aqui, mas cadê a adoradora? Maria não veio. Era de costume, gente, chegar lá na porta da cidade e receber o convidado. Por que Maria não veio? Porque também está de luto, está dentro da casa. Maria é melancólica, a gente já viu que ela chora, né? Está lá dentro de casa falando assim: não veio, também não vou. Se tivesse chegado um pouquinho antes, não podia ter a unção do Power Ranger, aparecer aqui morfado? Mas não veio, também não vou.
Aí, rapaz, ó, Deus respeita o seu luto. Você está vendo isso com Marta. Mas, meu filho, Deus respeita quando você bate o pé. Você está entendendo? Você bate o pé, fica chateado. Deus respeita. Mas quando Jesus bate o pé, meu filho, Jesus bate o pé e fala assim: eu não saio daqui enquanto Maria não chegar. Chama ela. Manda quem pode. Maria vem. Chateada. Depressiva. Cheia de luto. Triste. Mas quando Maria vê Jesus, Maria faz aquilo que todo adorador faz. Adora. Maria está aos pés de Jesus dizendo também como Marta: se você estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Ou ela está falando a mesma coisa. Por que Jesus não se ofende com o que Maria está falando? Porque ela está falando a mesma coisa, mas ela não está falando no lugar da murmura de Marta. Ela está falando no lugar da adoração de Maria. Ela está chorando aos pés de quem pode resolver, dizendo: eu não estou entendendo, mas eu te adoro. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Essa é a oração de Maria. Mesmo sem entender, porque eu sei que vai cuidar de mim, e o seu melhor está por vir, mesmo sem entender. Aí Jesus se comove com aquela oração, fala: levanta, Maria, vamos lá ver Lázaro. Chega na frente do túmulo de Lázaro, está pronto para fazer o milagre. Jesus então, como mutante, tira a pedra e tchá. Não. Sabe o que Jesus vai fazer? Na frente do túmulo de Lázaro, chorar com Maria. Gente, para que Jesus está chorando com Maria, gente? Ele mesmo está dizendo para Pedro: eu vou ressuscitar esse homem no caminho. Gente, não é tempo perdido. Se fosse qualquer um de nós, se fosse eu, ansioso do jeito que eu sou, eu ia falar: engole o choro, Maria, bora, levanta que eu quero ressuscitar seu irmão. Tira a pedra. Porque quem quer ver milagre só se preocupa com milagre. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai curar muita gente aqui, vai liberar muita cura essa tarde. Durante essa conferência você já tem sido ministrado, você já tem sido curado. Mas uma coisa que você precisa entender: quem busca milagre só vê milagre. Quem busca presença tem presença e milagre. Você vai ter que sair daqui hoje descobrindo, entendendo, até escolhendo se você quer uma porção ou se você quer tudo. Quer porção ou quer tudo? Quer porção ou quer tudo? Quem quer tudo aqui? A presença. Maria está chorando, Jesus para chorar. Por quê? Ele sabe que vai milagrar, ó. Ele sabe que vai milagrar, né? Ele sabe que vai fazer um milagre. Mas ela não sabe. Ela está chorando a dor do irmão. Jesus está chorando com ela. Por quê? Porque ela está chorando. Na hierarquia da Bíblia, aparentemente, para Jesus, primeiro chorar com os que choram, depois o milagre. O problema desse lado da soberba aqui é que ele só quer ver milagre, só quer a pedra removida, só quer Lázaro sendo ressuscitado, mas não está chorando com os que choram. E querido, vou te falar, tem muita cura que acontece quando a pessoa chora, bota para fora, confessa para você. Várias vezes no meu ministério, eu nem precisei estender a mão, quando a pessoa falou assim, quando eu falei para a pessoa: o que você veio buscar? A pessoa falou: eu quero isso. Na hora aconteceu a cura. Eu nem precisei estender minha mão, nem precisei orar. Chorar com os que choram é mais importante que o milagre. Na hierarquia de Jesus vem depois o milagre. Soberba. Mas do outro lado de cá, se desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos. Se desse lado aqui tem soberba, meu filho, ainda assim eles veem milagre, não vê? Esse povo não vê cura? Vê. O dom de cura não está sendo usado? Claro que está. Porque dom é aquilo que Deus faz. Caráter é aquilo que você dá para ele. As pessoas, meu filho, vão fazer curas extraordinárias. Vão chegar no céu, Deus não vai falar assim: você não fez. Ele vai falar: não te conheço. Mas do outro lado aqui está o crente: ai, Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Deus fizer, tá bom. Se não fizer, não tá bom.
é o crente apático na sua fé. Eu falo que é o crente tanque de Betesda. Tem fé, mas está paralítico. Tem fé, mas não está andando, entendeu? Em fé. Já conheceu uma pessoa assim que fala assim: não, eu tenho fé. Nossa, eu tenho fé demais. Nossa, eu tenho muita fé. Só pessoa de fé, mas não anda em fé. Quando aperta, o calo vai para o humano. Quando o médico fala, não tem o que fazer, em vez de pensar na rua de glória, na rua de ouro, pensa. Já viu isso? Eu tenho muita fé, mas não boto o pé. Querido, fé não é aquilo que você diz, fé é aquilo que você faz. Não tem como dizer que tem fé, tem que andar em fé. É quando aperta o calo mesmo que você adquire postura e autoridade para botar pé na água e achar que é chão. Esse lado aqui não é soberba, esse lado é apatia. Querido, hoje está lá na soberba espiritual, hoje está na apatia. Não, aceita o que Deus está fazendo. Não. Se Deus quiser, Ele te cura, mas se não, não cura. É impossível esse lado aqui levantar a mão e falar assim: seja curado, não vai fazer. Querido, eu cantei aqui: se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele não é Deus. Mas tem uma segunda parte desse louvor, meus alunos aí já conhecem. Ele não gravou a segunda parte não, mas eu tive acesso exclusivo à segunda parte do louvor, que é: não coloco o currículo, Ele é Deus. Não saio para trabalhar, Ele é Deus. Não levanto da cama, Ele é Deus. Apatia. Ó, eis que te digo, vaso. Milagre vem com coragem, coragem com ousadia. Ninguém vai ver milagre se não se levantar. Cara, tem um texto muito incrível, a gente conhece de capa a capa. A palavra diz em Atos que Pedro. Saudade do meu pastor Léo, um beijo para você que está em Atlanta. Bom. Pedro está preso. Gente, depois a gente vai falar isso aqui na hora do banto aqui, porque você vai ser batizado hoje, falando isso aqui 3 vezes, você vai falar em línguas. Pedro está preso no cárcere. Gente, isso aqui é muito difícil. Aí a palavra diz que um anjo aparece. O anjo apareceu, brilhou. Gente, olha isso aqui, presta atenção mesmo, de verdade. A palavra diz que um anjo brilhou na cela de Pedro. Querido, você sabe disso. Mas sabe quem não sabe que o anjo brilhou? Quem não sabe que o anjo brilhou? Sabe quem? Pedro. Porque a palavra diz que o anjo brilhou na cela dele, mas ele estava dormindo. Olha que interessante. O anjo fez uma entrada triunfal. Sabe Michael Jackson? Sabe Beyoncé? Tocha de fogo. E Pedro está lá dormindo. Não viu, Ana. Não viu, você acredita? Porque estava dormindo. Se tivesse acordado igual Paulo e Silas na prisão, tinha visto o anjo entrando. Mas porque estava dormindo, não viu o poder. Querido, tem gente que não está vendo poder, não é porque não é crente, é porque está dormindo. Tem gente que não está vendo cura, não é porque não é crente, é porque está dormindo. O Djalma falou hoje aqui, querido. Hoje ele falou isso. Que não é questão de ter palavra só. Tem que ter poder. Tem gente que tem a palavra, mas esqueceu do poder. Deus não faz mais. Deus não faz assim. Se Ele quiser, Ele até faz, mas está uma loteria espiritual. Ele está rodando lá a manivela e de vez em quando salta o número 333. Aí você grita até: fui curado. Apatia. Sabe quando a palavra diz que Pedro foi livre das algemas nessa prisão? O anjo fala para Pedro: levanta, se veste, cinge-te, vista as sandálias e me segue. A palavra diz que quando Pedro se levanta, as algemas caem. Sabe qual é o problema? Deus pode ter dito para você: seja livre, mas se você não se levantar, meu filho, as algemas não vão cair. Tem Deus e tem a nossa parte. E vamos falar a verdade, Deus ficou com a parte pior, porque Deus é o Deus do nós temos que fazer o infelizmente, gente, com dor no coração, com todo amor, como a gente diz aqui no Carisma, coloque amor nas minhas palavras. Tem gente que não está vivendo milagre, não é porque Deus não está fazendo o impossível, é porque a gente não está fazendo o possível.
A palavra não diz que seria fácil. A palavra não diz que vai ser sempre instantâneo. A palavra não diz que você vai orar uma vez só. A palavra diz orai sem cessar. Entenda uma coisa no seu coração. Pode acontecer nessa tarde uma cura instantânea. Ou você pode, assim como aqueles leprosos, ser curado no caminho enquanto você volta para sua casa. Mas o que eu sei é que Deus fará aquilo que Ele é. Mas se a gente, meu filho, não faz o possível, não verá o impossível. Tem a soberba espiritual e tem a apatia espiritual. O que Deus quer? Nenhum nem outro. Como sempre a palavra nos chama para o temperado, para o equilibrado, para o caminho reto, para o equilíbrio. E a palavra vai dizer aqui muito claramente, meu Deus do céu, Pedro levanta, as algemas caem, ele sai daquela prisão. Querido, eu declaro sobre a sua vida hoje, tem muitas prisões que serão abertas para você durante essa conferência. Tem muitas portas que o anjo vai abrir. Tem muitas cadeias que ele vai tirar. Tem muita gente que ele vai libertar. Mas é necessário que você saia da cadeia. Não adianta ele abrir porta, liberar a cadeia, botar vestimenta, se você continuar na cela. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Eu acho sempre engraçado isso. Pensa no tanque de Betesda. O homem está 38 anos, gente, paralítico. Gente, vamos pensar aqui. Esse homem está 38 anos indo naquele tanque para ser curado, né? Ele tem 38 anos enfermo. Ele vai naquele tanque acreditando que um anjo vai bater como é? Move as águas, Senhor. Move as águas. Né? Então ele está achando isso. 38 anos. Gente, eu vou ter cara de pau dizer que esse cara não tem fé. Porque às vezes a pessoa com cura só resume a isso. Não tem fé, é curado. Não é isso não, gente. O cara tem fé ou não tem? 38 anos acreditando numa cura. Tem gente aqui que está um mês e fala assim: Deus, cadê você, Senhor? Ai, Deus. Tem gente que já está aqui assim: olha para mim. Tem um mês que está esperando, não aguenta. Ele está 38 anos, ele tem fé ou não tem? Tem fé ou não tem? Me ajuda aqui, tem fé ou não tem? Então por que não acontece? A palavra vai dizer, olha que interessante, Jesus vai àquele lugar farejando fé. Na minha versão está escrito assim. Ele vai lá porque ele encontra fé naquele lugar. Ele está indo por causa desse cara. Tem um monte de gente doente, mas ele vai lá porque nesse cara ele está falando, tem fé aqui. Querido, a palavra de Jesus não é um leão, não é um leão. Eu acho que Jesus ele anda assim, ó, como um leão, pronto para dar o bote. Mas aquilo que atrai as narinas de Jesus é fé. E ele vai àquele lugar porque ele vê fé nesse homem. Esse homem tem fé. Mas quando ele pergunta, o leão de Judá se encontra com esse homem que está 38 anos querendo ser curado, pergunta para ele: você quer ser curado? O que esse homem responde? Não posso. Não tem que me ajude, meu pastor não me vê. Ninguém vem aqui em casa orar por mim. Minha igreja me abandonou, não me dão oportunidade. Eu estou cheio de propósito, eu estou cheio de vinho, mas ninguém deixa eu liberar o vinho porque ninguém me vê. É a ovelha esquecida. Jesus não perguntou para ele se ele podia. Por que ele está respondendo que ele não pode? É óbvio que ele não pode. Se ele pudesse, ele não estava mais ali. Mas quem pode está perguntando se você quer. Qual é a melhor resposta que uma pessoa que está querendo ser curada pode dizer na frente daquele que pode curar? O que é? Querida, a maior dúvida da igreja quanto à cura é exatamente essa. Você chegou aqui sabendo que Deus pode. Eu não estou aqui para provar que Deus pode. Você crê que Deus pode, mas a maioria daqui não sabe se Deus quer. Assim como ele disse para aquele homem, ele está dizendo para você hoje: não só posso, como quero.
Não só posso, como quero. Deus não tem filho preferido. Agora, esse homem aqui então, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não posso por causa daquilo outro. Jesus vai dizer algo muito interessante para esse homem, gente. Olha que doideira. Jesus não vai fazer oração forte. Ó, minha mãe ligando no meio da transmissão aqui. Aí, gente. Minha mãe deve estar orgulhosa, falando: ai, meu filho, na Rede Super. Gente, toda vez que eu prego em Lagoinha, no grupo da minha família, um monte de print assim, ó. Tá, minha mãe falando assim, que orgulho. Olha o que acontece. A palavra diz que esse homem, ele diz que não pode. Jesus pode. Mas é interessante porque Jesus nesse momento então ele faz uma oração forte. Ele fala: agora, vai curando agora. Não. É nessa hora que Jesus então vai fazer uma palavra. Ele vai dizer: no som da minha voz, levanta agora. A palavra não vai dizer que é nesse momento que ele vai dar um kamehameha nele. Ou pior, né? Ficar baforando nele, já viu? Eu gosto de tudo isso, tá, gente? Você vai ver aqui na hora da gente orar pela cura, você vai ver que é o baforó, tá tudo certo. Por quê? Porque a saliva é santa, então cuspe santo. Não, aí nem tanto, né? Nem tanto. Mas a verdade é que Jesus não vai fazer nada de grandioso. Jesus vai dizer para aquele cara assim, ó: levanta, toma a tua cama e anda. Querido, é muito simples, mas pensa na história, porque a gente conhece a história, a gente já leu várias vezes. Mas pensa na história: levanta, toma a tua cama e anda. O homem está 38 anos sem andar. Não parece que Jesus está zoando com a cara desse homem? Porque Jesus deu sorte de não ser eu esse homem. Porque se Jesus deu 38 anos sem andar, Jesus falou para mim: levanta, toma a tua cama e anda. Eu vou falar: ah, era só andar. Nunca pensei em andar, eu só estava cansado, eu era preguiçoso. Olha, que isso, se eu soubesse eu andava. Gente, parece que ele está zombando desse homem. Esse homem não pode andar. Mas de alguma maneira, esse homem colhe a palavra, pega a maca e anda. Meu Deus do céu. Presta atenção aqui. O problema desse homem não é uma palavra. O problema desse homem não é fé. Então por que ele não andou antes? Deus não está falando para ele assim, ó, adquire fé. Deus não está falando para ele assim, seja tocado agora. Deus não está nem liberando uma oração de cura. Aparentemente o que esse homem não tem é ousadia. Uma fé paralítica. Tenho fé, mas não ando em fé. O que Jesus está dizendo para esse homem é o seguinte: fé você tem, você não tem a atitude. É impossível ver milagres sem fé, mas é impossível ter fé sem atitude. Querido, você demonstra fé quando o médico diz é impossível. Você demonstra fé quando o homem diz não tem como. Você demonstra fé quando todo mundo da sua volta diz aceita. Fé, milagre só vem do inconformismo. Tudo que você bota na prateleira do normal, do trivial, do passivo. Eu aprendi a viver assim, é só um remedinho, tudo que você coloca na prateleira do normal, você não verá milagre nisso. Rafael, então não posso tomar remédio? Outra polêmica, né? Não, quem tem fé não toma remédio. Ai, gente, que preguiça. O que uma coisa tem a ver com a outra? Isaías está dizendo no livro dele, está dizendo para, meu Deus do céu, prepara um empaste de figo e coloca na úlcera e você vai ser curado. Doutor Isaías, prescrevendo remédio. Gente, quem que deu ciência para o médico? Quem que deu ciência para o psicólogo? Quem que deu ciência para o psiquiatra? Quem que deu ciência para esse povo? Você acha que foi quem que inventou a psicologia? Foi Freud? Foi não. Psicanálise foi Freud? Foi não. Tiago já está dizendo: confessa ao Senhor e você será perdoado. Confessa a outro homem e você será curado.
Psicologia, psiquiatria, está lá confessando, botando para fora aquilo que você está dentro de você, te matando. Então não tenha nada a ver, gente. Você pode andar em fé e fazer o tratamento. Você pode andar em fé e passar pela cirurgia. Você pode andar em fé e tomar um remédio. O que você não pode é se acostumar. Tem gente que chama a doença para tomar cafezinho. Estava eu aqui, a minha amiga Beth, a diabetes. Estava aqui tomando um cafezinho com a minha amiga Ana, anorexia. Estava eu e a Mia no shopping, a bulimia. Tem gente que você já viu gente falando assim? Não, eu tenho hipertensãozinha. Eu tenho um probleminha na coluna. Tudo que você usa o prefixo inho, geralmente você está falando com intimidade, amorzinho, gostosinho, fofinho. Querido, você tem que criar guerra. Você toma insulina, mas fica revoltado com a diabetes. Você pode botar o remedinho embaixo da língua, mas fica revoltado com essa doença. Porque, meu filho, com certeza, sem conformismo você não vê milagre. Sem conformismo é impossível ver milagre. Se esse lado tem soberba, daquele lado tem apatia. Bom, já estamos chegando no final, eu quero orar por cura. Mas eu quero contar ainda nesses últimos minutos. Eu quero fazer um exercício com você. Um exercício. Nós faremos aqui uma coluna espiritual, aleluia, né? Eita. Você vai botar de um lado, escrito assim em cima, se você está anotando, anota assim: vontade de Deus. Do outro lado dessa coluna, você vai botar vontade do diabo, ok? De um lado, vontade de Deus, do outro lado, vontade do diabo. E aí eu vou citar algumas coisas aqui, e você vai preencher embaixo da coluna de quem é a vontade. Baseado em quê? Na opinião do Rafael, no testemunho do Rafael? Não. Baseado naquilo que a palavra diz. A vontade de Deus, ela é? E só esse pessoal aqui que sabe. Aqui está os carismáticos? Espera aí. Não, esse lado aqui vai saber também. A vontade de Deus, ela é? Aleluia! Mas a palavra também diz que o cão também tem uma vontadezinha. A gente entende de maneira bíblica que a vontade do diabo também é 3, né? Ela é matar. A vontade do diabo, ela é? Aí nessa hora os teólogos falam, tem nada a ver. Isso aqui está falando dos falsos pastores que entram na prisca, isso aqui não é o diabo. Aí gente, teólogo dá uma preguiça. Eu sou teólogo, eu posso falar, né? A gente ama e odeia, né? Ao mesmo tempo, né? Não é isso? A gente precisa da teologia, mas, meu Deus, às vezes dá uma preguicinha. Ai, Adão tinha umbigo ou não? Não sei. A serpente no Éden tinha asa ou tinha pata? Não me interessa. Ai, será que a gente vai ser salvo? Ou a gente perde a salvação? Sabe quando você vai descobrir isso? Quando você chegar no céu, Deus bater nas suas costas e falar assim: quase não vem, hein? Ou chegar lá e falar assim: ô seu bobo, você não perdia não. Gente, são coisas da terra que a gente não vai chegar no final. Para que a gente fica discutindo essas besteiras? A verdade aqui, meu filho, é uma só, presta atenção. Aleluia. Se esses pastores estão fazendo algo mal, eles estão a serviço de quem? Então a vontade é de quem? Então não me cansa. Vontade do diabo, matar, roubar e destruir. Entendeu? Vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Vontade do diabo, matar, roubar e destruir. Você vai botar na coluna aí de quem pertence. Vou falar aqui, você bota, você anota, tá bom? Posso falar? Paz. Acordar bem. Sabe, não é porque o dia está perfeito, não é porque tudo está legal, não. Mas acordar assim com aquele sentimento de shalom. Você entendeu que shalom já é uma palavra que te dá paz? É difícil falar shalom, raiva. Não tem como. Você está com mais raiva do mundo, você fala shalom, shalom já tem paz. Shalom. Ter paz é bom, perfeito, agradável, mata, rouba e destrói. Coluna de quem? Você que está dizendo. Câncer
é bom, perfeito, agradável, mata, rouba e destrói? Jura? Coluna de quem? Olha, você que está dizendo. Vamos lá. Alegria. Sabe? Você pode dar um sorriso pro seu irmão? Dá um sorriso para ele aí. Lembra daquela musiquinha? Levante a mão do seu irmão e dá um sorriso para ele. Tem alegria, gente. Nós vivemos dizendo que a alegria do Senhor é nossa. Ah, você está muito fraco. A alegria do Senhor é nossa. Meu Deus do céu. Mas tem tanto crente que a alegria do Senhor é a força, mas anda com a cara de maracujá de gaveta. A alegria do Senhor é minha força. Gente, eu não quero essa alegria não. Alegria, gente, é bom, perfeito, agradável, mata, rouba e destrói. É de quem a vontade? Depressão. Depressão é o que, gente? Vamos falar só mais um para a gente ganhar tempo aqui. Ouço vozes. O que foi? Depressão. O que é? Mata, rouba e destrói. É isso. Vamos mais uma aqui, a última. Paralisia. Você pode botar aí paraplégico, tetraplégico, toda paralisia. Braço não tá. Tudo do osso. Pode botar tudo aí no bolo. Bico de papagaio. Hérnia de disco. Meu nervo ciático, Rafael. Meu nervo ciático que não dá. Pode botar tudo no bolo aí. Mata, rouba, destrói ou é bom, perfeito, agradável? Gente, a gente podia ficar aqui a tarde inteira, a noite inteira. Hipertensão, diabetes, Covid. Tem alguma doença que vai ficar na coluna do bom, perfeito, agradável? Tem alguém que você conhece que ficou, sei lá, ai, hoje eu acordei, ninguém me segura, que eu tô com a pneumonia, ninguém me segura. Tem alguém? Fala assim, nossa, eu acordei gripado do pé à cabeça, hoje eu vou pro CrossFit. Tem alguém? Fala assim, nossa, eu tô com a crise de rinha e hoje eu vou dançar. Tem alguma doença que vai ficar na coluna do bom, perfeito, agradável? Querido, preste atenção numa coisa muito clara. Se você fizer esse exercício com o seu filho de 5 anos, ele consegue entender. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do diabo mata, rouba e destrói. E nenhuma doença vai conseguir ficar na coluna do bom, perfeito e agradável. Por que que a gente vive dizendo que Deus fez isso? 5 minutos a gente consegue entender isso aqui. Porque Deus permite tudo, gente. Porque Adão abriu um caminho e Satanás entrou com tudo. E enquanto a gente não for totalmente perfeito, vai ter esse lugar. A gente talvez vai ter que, sabe, vai bater na nossa porta. Crente ou não crente, tá? Não é por nível de espiritualidade, não é por nível de santidade. Pode bater na tua porta, crente ou não crente. Elias era um homem de Deus, viu milagres incríveis, mas estava em depressão pedindo para si a morte. Enquanto a gente não for perfeito, vai bater na nossa porta. Mas a gente não pode encarar com vontade de Deus. Porque vontade no dicionário é o que dá prazer. Permissão é o que eu deixo acontecer. Não é porque Deus deixa acontecer, porque Adão abriu um caminho, que Deus tem prazer nisso. Ao contrário, a palavra diz que Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Antes Ele queria que todos fossem salvos, sozo. Rafael, mas como que você adquire cura? Fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Como que você adquire cura? A palavra diz que existem curas que são adquiridas pela imposição de mãos. A gente vê, né? A grande comissão, imporão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. A gente vê que existem curas que se adquirem pela palavra. A palavra diz, a oração da fé sarará o doente. A gente pode adquirir cura
pela unção, não é isso? Porque unção é apresentar a Deus. Então às vezes quando você unge alguém, você está dizendo, Deus é teu. A gente pode adquirir cura até biblicamente por lenços e lençóis, não é isso? Paulo está lá, dá o lencinho, fala, vai lá, leva, ele vai ser curado. Tem Bíblia para isso. Mas o que a gente precisa entender, gente, é que o que Deus faz de maneira pontual não deveria ser usado de maneira total. O problema é criar uma teologia toda em cima disso. Porque se todas as vezes eu tiver que dar um lencinho para alguém para ela ser curada, ela sempre voltará atrás do lencinho. Mas se eu ensino a ela a buscar cura na fonte, que é Deus, ela não precisará do lencinho. Você está entendendo? É pecado, mas é levar a fonte. Para evitar que a gente seja o canal, meu filho. Não somos o canal. A gente é usado por Deus, glória a Deus por isso. Mas meu filho, sempre que a gente puder sair da frente para deixar o Espírito Santo passar sem freio, é melhor. Como que se adquire cura então, gente? Como é que se adquire cura, Luana? Como é que se adquire cura, Simone? Como é que se adquire cura? Sabe como é que se adquire? Quem aqui é salvo? Quem é salvo e tem certeza, bate palma. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, a sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza. Olha aí, você é salvo? Você é salvo aí? Qual o nome aí do namorado da Letícia? Iago. Você é salvo, Iago? Tem certeza? Isso aí. Então o Iago agora é salvo. Olha que maravilha. Logo então o Iago possivelmente tem uma carteirinha de salvação, né? Tem? Não, espiritual não dá para ver. Então com certeza o Iago tem a coroa da salvação, tem? Cadê? Não dá para ver? Não, o Iago com certeza chegou aqui vestindo a faixa Mister Salvo 2000 e... Tem? Olha que interessante. Você diz que é salvo, eu disse que sou salvo, mas a gente não tem nada para provar que é salvo. A gente só crê. É pela fé. Você não ficou louro, você não ficou de olho azul, você não transcendeu, iluminou quando você foi salvo. Você só crê, porque desde que você entrou na igreja pela primeira vez, alguém te ensinou que quando você levantava a mão, o Espírito Santo habitava em você e você passava de morto para vivo e era salvo. Toda vez, até às vezes antes de ser crente, você já entendeu isso. O problema é que ninguém te ensinou que a mesma cruz que te salvou também liberou para você cura. E no mesmo dia que você levantou a mão para dizer Deus habita em mim, nesse dia você também foi liberado para ser curado. Desculpa, querido, você não foi curado simplesmente. Você não foi, ou melhor, você não vai ser curado. Você foi curado, sabe por quê? Porque na cruz foi liberado salvação e cura. Sozo, cura no corpo, na alma e na mente. Sozo, liberado para prosperar. Sozo, seja curado no espírito, alma e corpo. O problema é que quando você aceitou a Jesus, você só sabia que tinha salvação, mas você não sabia que no mesmo pacote tinha cura. Sabe como é que se adquire cura? Do mesmo jeito que se adquire salvação. Você não tem nada para provar. E às vezes com a doença vai ser assim. O sintoma está lá dizendo que você não foi curado. O exame está lá dizendo que não é possível. O médico está dizendo não tem como. Mas você sabe pela fé. E isso é tão verdade em você que você não joga nem para o futuro. Você não diz eu vou ser, você diz eu fui. Eu fui. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas feridas eu fui sarado. Pela sua cruz eu fui sarado. Pelo sangue eu fui sarado. Pode ser que meu corpo ainda não tenha entendido, pode ser que o sintoma ainda não tenha entendido, mas uma hora, querido, tudo que é natural tem que se dobrar ao que é sobrenatural. Uma hora tem que se dobrar, meu filho.
Uma hora vai ter que se dobrar, meu filho. Aleluia.